Números capítulo 13, versículo 1. Deus diz a Moisés, escolhe cada homem de cada tribo, que foram 12, né, que eram 12 a tribo de Israel, e envia para a terra de Canaã como espia, para ver a terra que mana leite e mel, a terra que eu vou dar para vocês. E assim Moisés fez, enviou os homens para espiar a terra, e eles foram e viram, comprovaram aquilo que Deus tinha falado que era uma terra que mana leite e mel, era uma terra abençoada. Essas bênçãos eles viram, e também eles viram que aquela terra não estava vazia, que aquelas terras estavam ocupadas por homens, que no meio daqueles homens também haviam gigantes. E aí eles voltaram para narrar aquilo que viram lá na terra. 10 daqueles homens, quando voltaram para o arraial e todo o povo se juntou para ouvir o que eles iam falar, 10 daqueles homens começaram a falar que a terra realmente era boa, era uma terra abençoada, que Deus tinha falado que era uma terra boa, uma terra farta, que a terra ia dar para o povo de Israel, o povo que saiu escravizado lá do Egito. Então o que aconteceu? Esses 10 homens começaram a falar. E eles começaram a contar as bênçãos. Mas também eles começaram a falar que viram que a terra não estava vazia, que estava habitada por era um povo muito grande que havia naquela terra. E no meio daquele povo, que era um povo de guerra, havia gigantes. E eles começaram a falar que o povo de Israel não ia conseguir entrar naquela terra por causa desse povo que estava morando lá. Por quê? Porque aquele povo, os 10 falando, aquele povo era mais poderoso do que eles. E aí, isso caiu mal aos olhos do arraial, do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, quando ouviu isso, a fé deles desfaleceu. Eles ficaram com medo e também começaram a murmurar contra Deus e também contra Moisés. Mas aí se levantou Josué e Caleb, que também tinha ido com eles. E Josué e Caleb começaram a falar para Moisés, olha, a terra é abençoada, a terra mana leite e mel, a terra é tudo aquilo que Deus falou. Deus não mentiu. E se nós, que somos de Deus, se Deus se agradou de nós em dar essa terra para nós, então Deus vai nos ajudar a vencer aquele povo. Por quê? Porque se Deus tinha prometido para o povo de Israel que ia entregar aquela terra na mão deles, o que eles tinham que fazer? Acreditar, certo? Então, Josué e Caleb, eles acreditaram na promessa de Deus. Eles não olharam para aquele povo com temor, com desconfiança de que, nós vamos vir para cá, nós vamos perder essa guerra, vamos morrer que não. Eles preferiram acreditar que Deus ia fazer o milagre, porque Deus tinha prometido. Porque a palavra é de Deus, ela não é de homens. Por isso que eu digo para você, meu amigo, minha amiga, como é importante você confiar em Deus. Se Deus fez algo de promessa para você, Deus ele vai cumprir. Não importa aquilo que os teus olhos estão vendo. Não importa aquilo que se levanta diante de ti. Se os teus olhos estão vendo dificuldade, creia que Deus é maior do que aquele problema que está diante de ti. Se os seus olhos estão vendo dificuldade, creia que Deus, se foi Deus que te chamou para vencer essa batalha, Deus ele vai abençoar. Deus ele vai fazer algo acontecer para que você venha tomar posse daquilo que ele prometeu para você. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, que foi lá dos espias que foram lá, só quem entrou na terra prometida foi 2. Foram 12 que foram espiar a terra, mas só 2 daquela geração que entrou na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Por quê? Porque eles acreditaram na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não é mentirosa. Por isso que eu digo para você, meu amigo, minha amiga, como é importante você ter amizade de pessoas que professam a mesma fé, mas que a fé delas não são abalada quando os problemas vêm ou quando elas entram no deserto. Como é bom você andar com pessoas que quando está do seu lado, tanto faz quando as coisas estão boas ou quando as coisas estão ruins, mas elas estão do seu lado firmes. Por quê? Porque
essas pessoas são pessoas de fé. E é muito importante você estar do lado de pessoas de fé. É muito importante você acreditar que Deus, ele vai fazer o milagre acontecer, porque se Deus prometeu, ele vai fazer acontecer. E foi assim que aconteceu. Entrou Josué e Calebe. Aquela geração que murmurou, aquela geração que não acreditou, que preferiram olhar com olhos carnais, que aquele povo era mais numeroso e mais poderoso do que eles, não entraram na terra prometida. E se você, meu amigo, também ficar com seus olhos carnais, olhando para aquilo que está diante de ti, você nunca vai vencer, porque você está limitando o Deus que você segue e o Deus que você serve. Por isso que eu digo para você, meu amigo, se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir, porque esse Deus, ele é verdadeiro. Um forte abraço para você, tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.